Eu acho que você deve conhecer aquela passagem de Jesus e os discípulos no barco enfrentando aquela tempestade. Jesus estava onde? Nesse episódio? Dormindo na proa do barco e a tempestade assolando o barco. E os discípulos desesperados e foram lá acordar o mestre. O mestre então acorda, repreende a tempestade. Eu aprendo tanta coisa nessa passagem porque os discípulos deixaram que aquilo que estava acontecendo do lado de fora do barco entrasse para dentro do barco. O que eu quero falar com isso? Que às vezes nós permitimos que as tribulações, as tempestades da vida entrem dentro do nosso barco, entrem dentro do nosso coração e a gente fica atribulado. Mas Jesus era o Senhor da paz. E só quem tem paz pode acalmar uma tempestade, não é mesmo? Então Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Aquieta-te. E tudo ficou quieto, o mar quieto. E Jesus então vira para os discípulos e diz para eles: homens de pequena fé, até quando vocês irão duvidar? Veja, o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos não era sobre o tamanho da fé deles. Jesus estava querendo dizer: vocês têm uma fé muito pequena, vocês precisam ter uma fé maior. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era sobre a duração da fé. Você conhece aquela pilha famosa que quando a gente vê na propaganda e todos os brinquedos que não estão utilizando aquela pilha param assim tão rápido e aí só fica aquele brinquedo que está usando aquela pilha, sabe? Às vezes a gente precisa ter essa fé Duracell, Duracell. A gente precisa ter essa fé. Não uma fé que ela é apenas forte no culto de domingo, mas é aquela fé que permanece de domingo a domingo. Não é o tanto de fé que você tem, mas é o quanto dura essa fé. Isso que é importante, porque às vezes você está lá no culto de domingo e a palavra está falando com você e você está lá, glória a Deus e aleluia. Mas quando chega na segunda-feira, quando você vai enfrentar os seus problemas, vai enfrentar as tempestades da vida, parece que aquela fé ficou lá no domingo e você precisa esticar essa fé. O justo viverá pela fé. Nós não podemos andar por vista, devemos andar pela fé. A fé é essa moeda no mundo espiritual, porque as coisas acontecem em meio à nossa fé. Não tenha apenas fé, use a sua fé. Não tenha uma fé que dure apenas no culto de domingo. Tenha uma fé que dure a vida inteira. Porque no dia a dia nós vamos enfrentar muitas tribulações, nós vamos enfrentar adversidades e nós precisaremos dessa fé no Pai, nessa fé no Filho, desta fé no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus.